hoje nós vamos trabalhar nossa apostila de ciências, nós vamos dar continuidade à apostila de ciências. Lá no nosso capítulo 8, o que nós vamos estudar? Então nós vamos conhecer algumas propriedades do som, entender como a voz humana é produzida, reconhecer a importância da saúde auditiva e vamos conhecer um pouco também sobre a língua de sinais, certo? Vamos lá? Então olhem ali, os sons ao nosso redor. Então no ambiente ao nosso redor, os sons podem vir de diferentes fontes. Então aqui, o teatro está aqui, eu posso ouvir lá fora os passarinhos cantando, eu posso ouvir os carros passando, dependendo do lugar onde nós estamos. Se eu estou lá no centro, vamos imaginar, eu estou lá no centro. Que barulhos que eu vou ouvir lá? Tem muitas pessoas, tem carro, tem buzina, certo? Tem carro de som, então é muito barulho, dependendo do lugar que você está, né? A fonte de barulho de som é diferente, certo? Ó, às vezes escutamos muitos sons ao mesmo tempo e alguns deles são bem fáceis de reconhecer, certo? Às vezes a gente escuta um carro passando, já sei que é um carro. Uma moto, já sei que é uma moto, a gente consegue reconhecer os sons, certo? Já te trouxe o exemplo ali, veja, um avião e um bebê, né? A gente já reconhece, assim, como que é esse som, certo? Vamos para frente. Então, as propriedades do som. O som ele muda de acordo com a fonte que a produz, certo? E como a tia já falou, se for um carro, se for uma moto, vai mudando o som dependendo, né, do que seja o objeto que está fazendo esse som. Uma das propriedades dos sons que podem mais nos chamar a atenção está relacionada à sua intensidade. Então, os sons eles podem ser muito intensos, eles podem ser fracos, certo? Como a Leite trouxe um exemplo, a queda de uma cachoeira. Com certeza vocês já foram em uma cachoeira aí na cidade ou em outra cidade, né? Então, quando nós chegamos lá, nós escutamos aquele som, né, bem forte da cachoeira. E quanto mais nós vamos nos aproximando daquele som, vai ficando mais intenso, né? Vai ficando mais forte o som das águas lá batendo nas pedras na cachoeira. Aí, quando eu estou indo embora, eu estou me afastando da cachoeira, o som vai ficando mais fraco, certo? Ele vai diminuindo aquele som, né? Então, ele fica intenso quando eu estou perto e quando eu vou me afastando, ele vai ficando mais fraco. E o apito, olha lá, quando tem alguém que apita assim, né? Por exemplo, lá nas aulas de educação física, da tia Lívia apita para vocês, vocês já sabem que é atenção. Como que é aquele som? Aquele som é bem forte, né? É agudo, nós chamamos de som agudo. E o ruído de um leão, né? A gente ouve assim. Quando nós escutamos, é um exemplo de som grave, assim, é um som forte, né? Assim, um som bem marcante. Então isso é chamado, né, de som grave, certo? E daí nós vamos dar continuidade nos sons. Também tem os sons longos e o som curtinho. Então vamos ver o que são os sons longos, com maior intensidade, sons mais, né, que duram mais tempo. Olha ali, o som que produzimos ao tocar cordas de um violão, né? Quando você bate mesmo assim na corda do violão, faz um som, né, bem assim, bem intenso, né? É longo aquele som. E quando nós batemos o pé no chão, é um exemplo. Se eu bater meu pé assim no chão, ó, é um som curto, só bati, fez o barulho e acabou o barulho, certo? Então, isso também, né, tem sons longos e sons curtos, mesmo como tem os intensos, né, e os graves. Tá, aí a tia trouxe ali também a saúde auditiva, né? Nós precisamos cuidar da saúde lá dos nossos ouvidos, certo? Então, o que nós devemos fazer? Olha lá, a orelha humana, primeiro a tia vai trazer como que funciona. Olha lá, a orelha humana ela possui um canal que leva o som até a membrana timpânica, né? Que é o tímpano, né? Nós temos lá dentro da orelha para poder ouvir. Uma membrana delicada que fibra com os sons do ambiente e encaminha essa vibração para outras estruturas do nosso corpo, certo? Então o som entra no nosso ouvido, ele bate lá no tímpano, né? Nessa membrana que vem, e ela vibra e leva, né, esse som para o resto do nosso corpo, que nos permite escutá-los. Quando os sons são muito intensos, olha lá, quando é muito forte aquele som, a membrana timpânica pode ser prejudicada, certo? Então, se eu ficar perto de um som muito forte, a minha saúde auditiva pode ser, né, prejudicada. Aí aqui esse exemplo vocês têm lá na apostila, né, o som, explicando bem certinho, depois vocês olham lá, com calma. E o que nós temos que ter de cuidados? Então, assim, como a Thiago falou, essa membrana ela é bem sensível. Então, ó, evite de utilizar fones de ouvido, mas quando fazê-lo, não utilizar muito alto. Claro, você pode usar o fone de ouvido, mas não pode deixar muito alto o som, né? Porque o fone ele está bem ali, né, próximo ali do nosso tímpano, certo? Evite ficar próximo de caixas de som. Quando eu vou numa festa, eu preciso evitar de ficar perto da caixa de som. Por
Por quê? Porque numa festa, num evento, aquela caixa de som é muito forte o som, né? Para todo mundo que está ali conseguir ouvir. Então, evitem de ficar perto, né? Para não prejudicar lá, né, os nossos ouvidos. Afaste-se de barulhos de obras, né? Os trabalhadores devem usar equipamentos de proteção. As hastes flexíveis, né? Que são aqueles cotonetinhos, né? Que a gente usa para limpar, representam um grande perigo para as orelhas. Ao invés de remover a cera, elas podem empurrá-las para dentro do canal entupido. Então, quando for usar, também tem que ter cuidado, certo? Para não empurrar a cera para dentro do ouvido, que pode trazer outros malefícios, né? Então vamos ali, comunicando-se com as mãos. Então nós vamos estudar também a língua de sinais, certo? Vocês sabem o que é a língua de sinais? Eu acho que vocês já ouviram, né? Já devem conhecer mais ou menos. Então algumas pessoas não escutam o som do ambiente ou escutam muito pouco, né? Essas pessoas têm deficiência auditiva, né? Tem pessoas que já nascem assim, né? Ou não ouvem nada ou ouvem muito pouco. No Brasil, a língua brasileira de sinais e libras permite que milhões de pessoas com deficiência auditiva possam se comunicar. Então, foi criada essa língua de sinais, né? Que ela tem um alfabeto próprio, tem a gramática própria. Então, essas pessoas que não ouvem, elas aprendem a falar. Aprendem a falar como? Com as mãos, certo? Com as mãos, com os gestos. E essa língua de sinais, como a Thiago falou, ela tem um alfabeto próprio, certo? E para nós ficar bem craque, é preciso, né, para poder saber, é preciso estudar essa língua de sinais, certo? Mas porém ali, ó, aprenda o alfabeto já é possível se comunicar um pouco. Então observem o alfabeto, tem as letrinhas, vocês podem aprender aí em casa a falar o nome de vocês, certo? Falar lá com as mãos. Então é bem legal esse alfabeto, né, como que nós temos. Porém, com as mãos, com os gestos que eles vão se comunicar. Certo? Então no vídeo de hoje é isso. Até a próxima. Beijo!